Sente-se estressado ou ansioso? Então a passiflora e a alfazema são duas das plantas que devem fazer parte da sua farmácia natural. No vídeo de hoje, fica a saber o que esta infusão pode fazer por si e em que circunstâncias a pode utilizar. Seja bem-vindo ao Tea4One, a série que lhe dá a conhecer novas plantas medicinais todas as semanas para que possa usufruir das infusões e decocções de acordo com o seu estado de saúde e com consciência das suas indicações e contraindicações. No vídeo de hoje falamos da passiflora e da alfazema, duas plantas que podem fazer a diferença na sua vida, porque na sociedade atual dita moderna é quase inevitável sentirmos-nos ocasionalmente estressados ou ansiosos com as exigências da nossa rotina urbana diária. Precisamos de parar, desacelerar, respirar e relaxar. E é para estes casos que a infusão de passiflora e alfazema é mais indicada, para estados de stress e ansiedade ocasional. Porque atenção, quando o sentimento de ansiedade persiste ou dá sintomas físicos severos, frequentes e que causam um mal-estar significativo, deve consultar um médico para que possa ser acompanhado com uma medicação adequada ao seu caso específico. Nestes casos, a infusão de passiflora e alfazema pode apenas ser uma ajuda, mas não o tratamento. Vamos conhecer as plantas. A passiflora é a flor do maracujá e é muito conhecida pela sua ação ansiolítica. Por isso encontramos muitos remédios à base de passiflora nas farmácias. Mas a infusão acaba por ter muitas vezes um efeito mais direto e eficaz. A infusão de passiflora é especialmente indicada para o tratamento de stress, ansiedade, insónia, irritabilidade, transtornos nervosos e manifestações psicossomáticas. A lavândula ou alfazema é reconhecida pela sua ação na agitação e insónia. A infusão das suas flores é também um ótimo aliado para tratar cefaleias e problemas digestivos, especialmente se estes problemas agravam com o stress. Combinadas, a passiflora e a lavândula formam uma infusão saborosa com um agradável perfume floral que refresca a mente e acalma o espírito. Vamos preparar a infusão e já falamos das contraindicações. Hoje decidi experimentar as plantas medicinais da marca Chás do Mundo. Podemos comprar online estes sacos que podem ser de 50 gramas, como estes que tenho aqui, mas também de 200, 500 ou até mesmo de 1 kg. E no dia seguinte tem as plantas em casa. Fiquei surpreendida com o serviço prestado, mas existem também outras marcas de chá e de infusões e de plantas medicinais com uma elevada qualidade e com um excelente serviço. Comecemos pelas quantidades recomendadas. A dose diária para a infusão de passiflora é de 1 a 8 gramas de fármaco seco. Para a alfazema, recomenda-se 1 a 2 gramas por 150 ml de água, 2 vezes por dia após as refeições. Pessoalmente, como não gosto de sabores muito intensos, preparo esta infusão com uma colher de sopa bem cheia de passiflora e outra de flores de alfazema para cerca de 1 litro de água. Na minha perspectiva, é mais do que suficiente para acalmar e a mistura das duas plantas fica extremamente saborosa. Não há necessidade de adoçar, mas se sentir que precisa, utilize uma colher de café de alcaçuz, o açúcar do chá, que, como já deve saber, se costuma ver os meus vídeos, é 50 vezes mais doce do que o açúcar, do que a sacarose. Não utilize mais do que 2 colheres de café de alcaçuz, senão a infusão fica extremamente doce, acredite. Vamos deixar a infusão 10 minutos e enquanto esperamos vamos falar das contraindicações e interações destas plantas. Esta infusão é contraindicada para crianças, mulheres em estado de gravidez e em período de amamentação. A passiflora é contraindicada em pessoas com a tensão arterial baixa e pode atuar de forma sinérgica com medicamentos ansiolíticos como as benzodiazepinas. Para quem não sabe, as benzodiazepinas são medicamentos utilizados no tratamento da ansiedade e insónia como o alprazolam ou o diazepam. Ou seja, a passiflora acentua a ação destes medicamentos. A lavândula ou alfazema deve ser utilizada com cuidado e sem exageros em pessoas propensas a úlceras.
e não são conhecidas outras interações ou contraindicações. Já coamos? Agora vamos servir o chá e tomar 3 a 4 chávenas ao longo do dia. Lembre-se das 3 regras básicas das infusões. Sucintamente. Primeira, a água deve ser imediatamente utilizada sobre as plantas logo que atinja os 100 graus. Se esperar a água continuar a borbulhar, ela perderá o oxigênio. Quanto mais oxigênio estiver na água, melhor será o sabor do seu chá ou infusão. Segunda, se as plantas ficarem em infusão por mais de 10 minutos, isso poderá danificar a sua bebida, criando um sabor amargo, nada agradável. Terceira, a infusão não deve ser deixada de um dia para o outro, porque tem tendência a oxidar. O ideal é preparar a sua infusão de manhã e ir bebendo ao longo do dia. E é tudo por hoje. Obrigada por ter estado desse lado. Se gostou, não se esqueça de fazer like. Se não quer perder os próximos vídeos com outras plantas medicinais, subscreva o canal e ative as notificações. Saboreie a infusão e diga como é que se sentiu nos comentários. Eu espero por si no próximo vídeo. Até lá, cuide-se!